Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Deus querido, Pai, toda honra e toda glória pertence a Ti. Senhor, eis aqui a Tua serva. Senhor, ela tem pregado a Tua palavra, ela tem visto milagres acontecer, Jesus querido. Que nessa tarde não seja diferente na vida dela. Capacita ela, que o Espírito Santo de Deus seja com ela e que tudo quanto ela for falar aqui, Jesus amado, esteja nos nossos corações. E se alguém está triste, tiver algum problema aqui, através da ministração da pastora, que seja curada, que seja liberta e que o Senhor esteja, Jesus, fazendo o melhor do Senhor através da vida da tua serva, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Glória a Jesus por essa tarde, pela Igreja Florida, por sermos tão maravilhosas. Glória a Deus. Se você tem Bíblia, eu te convido a sentada mesmo. No livro de 1 Coríntios, nós vamos compartilhar. Quero compartilhar esse texto como base desse testemunho nesta tarde, para a glória do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Perdão, no capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. A partir do verso de número 6. 1 Coríntios, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 6, que diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O verso de número 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: Deus vai fazer na sua vida o que você ainda não viu, o que o seu ouvido não ouviu, o que você ainda não imaginou. Agora você tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo conhece o poder. Bem, o meu nome é Enoide, embora eu seja chamada de Enoide, de Enoide, o meu nome é Enoide. Porém, se você me chamar de Enoide ou de Enoide, eu não vou ficar chateada com você, não. O meu nome é um nome bem interessante, lindíssimo, por sinal. Então, se você não gosta do seu nome, aprenda a amar. É o nome que Deus te deu. Eu era para me chamar Ana Júlia, olha que lindo. Pensa, vamos agora ouvir uma palavra com a pastora Ana Júlia, olha. Né? Seria muito legal. A minha avó materna se chama Ana, a minha avó paterna, Júlia. Então seria a junção
do nome das minhas duas avós. Mas o meu pai sempre foi muito conhecido, porque o papai é missionário, e meu pai sempre pregou para em todas as cidades, para todas as pessoas que ele pôde pregar, sempre onde ele foi enviado. E um dia, a minha mãe, ela, quando me teve, ele foi me registrar, que era o homem que registrava, né? Aí papai foi me registrar, chegou no cartório para colocar o nome do quê? Ana Júlia. O papai, quando chegou no cartório, então teve uma belíssima sugestão do dono do cartório, que era amigo do papai. Amigo do papai. Disse assim: pastor, seguinte, minha mulher engravidou, e eu achava que seria uma menina, mas nasceu menino. E eu tenho um nome bonito para colocar. Olha, eu acho que o senhor vai gostar desse nome, que é diferente, ninguém tem. E meu pai perguntou: que nome que é esse? Que meu pai é português, viu, gente? É filho de português. É um nome lindíssimo, Enoide. Aí meu pai, olha, minha mãe sem saber de nada, tá? Meu pai pensou bem: olha, Ana Júlia, já tem uma prima minha, que também é missionária, que se chama Ana Júlia. Já tem alguém chamando Ana Júlia, eu acho que vou pôr esse nome mesmo. E aí meu pai atentou para a sugestão, graças a Deus que minha mãe gostou. E colocaram Enoide. Bem, passados muitos anos, eu estava numa conferência para 5.000 pastores. E durante todos os anos que eu vivi, eu sempre dizia assim: meu Deus, todo mundo sabe o significado do seu nome, menos eu. Que quem é no Brasil que chama Enoide? E eu estudava todos os livros e busquei na internet, fiz pesquisa, e eu nunca achei o significado do meu nome. E um dia eu estava nessa conferência, e sentou um pastor do meu lado, e disse assim: paz do Senhor, irmã Enoide. Eu falei: meu Deus, olha, aqui no meio desse povão, o irmão me conhece, paz do Senhor, pastor. Ele se apresentou a mim e disse assim: você não está surpreso não que eu sei seu nome? Eu falei: não, porque meu nome, ele constantemente é falado aí pela televisão, na internet, então muitas pessoas me conhecem. De onde o senhor me conhece? Ele disse: por revelação. E eu disse: então Deus tem alguma coisa para falar comigo, né? Ele disse: eu conheço seu nome por revelação, eu não vim nessa conferência. E Deus disse para mim: você vai na conferência? E quando eu dou esse testemunho, eu me alegro porque eu vejo o tamanho do poder de Deus, do amor que Ele tem por nós. Porque o povo não achava o significado do meu nome, e aí quando tinha congresso de casal, de família, e aí o pessoal colocava assim, Enoide, aí arrumava o significado do meu nome, sabe? Bela aos olhos do Senhor, formosa, virtuosa, qualquer coisa, só para alegrar. Mas Deus, Ele é lindo. Como eu digo, Deus é já, o resto é bijuteria mesmo. E Ele disse: olha, o Senhor me deu o significado do seu nome, porque ninguém sabe o significado do seu nome, nem você. Eu disse: verdade. E Ele disse: Deus me mandou essa conferência. E Ele disse: olha, você vai sentar perto de uma mulher, o nome dela é Enoide, desse tamanhozinho, falou como eu era, com essa e essa roupa, e você diga a ela que o significado do nome dela é de Enos, o homem na Bíblia Sagrada que ouvia a Deus, e de Ide, aquele que vai. Então Enoide significa aquela que ouve a Deus e vai. Oh, glória a Deus! Para mim, no congresso não tinha nem começado. Se o congresso acabasse naquele momento, eu estava certo. Eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Como Deus nos ama. Como eu disse, eu sou de uma família missionária. Meus pais, eles são missionários de carreira. E eu contei na sexta-feira à tarde como meus pais se conheceram. Eu sou de uma família tradicional mineira, lá em Teófilo Otoni e Ataleia, ali na região, quase chegando na Bahia. Então, quando eu falo, o pessoal não sabe se eu sou da Bahia, se eu sou de onde. Na verdade, nós somos de Minas, mas quase chegando na Bahia. Então, nós somos chamados de mineiros, de baianos cansados. Que é o baiano que estava descendo para o sul, e quando chegou ali em Teófilo Otoni, ficou cansado e ficou lá mesmo. Que a divisa é bem pertinho, menos de 100 quilômetros, nós já estamos na Bahia. E meus pais nasceram nessa região, são criados nessa região.
E eles se conheceram com 8 anos de idade. Meu pai, ele é bem branquinho, que é portuguesinho, né? Todo tamanho de português, portuguesinho, de bigode e tudo. E a minha mãe é mulata, linda, maravilhosa. E eu nasci esse ser amarelinho, glória a Jesus. Quando eles eram crianças, eles tinham 8 anos de idade, que eles se conheceram, porque eles moravam em fazendas vizinhas, coladas. Eles se encantaram. Meu pai viu aquela morena linda, maravilhosa, com cabelão até na cintura. Minha mãe viu aquele rapaz loiro, aquele menininho loirinho, do cabelinho comprido. Minha mãe ficou encantada e meu pai encantou-se com a moreninha. E eles combinaram que eles iriam se casar com 8 anos de idade. E eles cresceram, nós vamos casar, nós iremos nos casar. E ficou até quando chegaram aos 19 anos de idade. Meu pai foi transferido, foi mandado para o Paraná. E ele veio para uma fazenda no Paraná, junto com os irmãos, no auge do café lá no Paraná. E eles então vieram e papai combinou com a mamãe, disse assim: olha, daqui a 9 meses eu vou voltar. E daqui a 9 meses você prepara tudo, prepara a festa, o vestido de noiva, que daqui a 9 meses, quando eu voltar, nós iremos nos casar. E foi para o Paraná. A mamãe ficou em Minas, na época em que telefone, essas coisas eram difíceis, ainda mais morando na roça. E o pessoal dizia assim para minha mãe: ele vai voltar não, você é doido, fica esperando? E minha mãe dizia: não, ele me prometeu com 8 anos de idade que é comigo que ele vai casar. Então ele vai voltar. 9 meses depois meu pai voltou, mas tinha um porém. A minha mãe, nesses 9 meses, um dia ela estava sintonizando lá na fazenda, sintonizando lá rádio, né? E então ela foi passando, e aí ela sintonizou um programa, e o programa era evangélico. E o pastor estava pregando uma mensagem poderosa. E enquanto o pastor pregava, paralíticos começaram a andar. Cegos começaram a enxergar, mudos estavam falando, e o pastor transmitindo aquela unção e todo aquele testemunho. E minha mãe ficou impactada com o poder do evangelho. E então o pastor fez um apelo, disse: olha, quem quiser aceitar Jesus como Salvador, que está ouvindo pelo rádio, levanta a mão direita, repita comigo uma oração, aceite Jesus como Salvador. E deu um conselho, disse: olha, vocês que aceitaram Jesus pelo rádio, procurem uma igreja evangélica mais próxima. E minha mãe então procurou uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus, e a mamãe então se batizou e tal. E na escola dominical, um dia o pastor estava trazendo uma lição, e ele disse o seguinte: olha, crente que é crente, casa com crente. Nós não devemos nos casar com um jugo desigual. E então ele explicou o que era um jugo desigual. E minha mãe disse: meu Deus, e agora? Eu sou noiva de um rapaz que não é crente. E eu, entre Jesus e um rapaz, eu fico com Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ei, ficar com Jesus sempre é a melhor opção. Não troque Jesus por outra coisa. Quando nós temos a opção de ficarmos com Jesus, Ele nos honra. Mamãe, por honrar o noivado, ficou com tudo preparado, mas ela dizia assim: quando o noivo chegar, eu vou ter que falar para o noivo que eu não posso me casar com ele, porque ele não é crente, porque eu fico com Jesus. 9 meses depois, quando o papai chega lá, minha mãe disse que quando vê aquele loiro chegando, que ela era apaixonada por ele, desde os 8 anos, ela disse que a perninha tremeu, e ela disse: meu Deus, eu amo esse loirinho, mas eu vou ter que ficar com Jesus. E então ela chamou meu pai para uma conversa e disse: olha, está tudo pronto, tudo preparado, casamento preparado, os convidados, tudo certinho para o casamento. Era dentro de 8 dias o casamento. E ela disse: dentro de 8 dias está tudo certo para o nosso casamento, mas eu preciso contar uma coisa para você. Eu virei crente. Que naquela época falava virar, né, pastora Cássia? Eu virei crente, e crente não pode casar com quem não é crente. E eu preciso te falar que dentro de 8 dias nós vamos nos casar, porém, por amor a Jesus, eu desmancho o casamento aqui agora. E meu pai disse: ai meu Deus do céu,
Eu estava tão preocupado, como é que eu ia dar essa notícia para você? Estendeu a mão para minha mãe e disse: a paz do Senhor. Oh, glória a Deus! Porque lá no Paraná, pregaram o evangelho para mim, eu aceitei Jesus, sou crente da Assembleia de Deus, olha que coisa linda! E eu estava preocupado, como é que eu vou casar com a moça que não é crente? Mas Deus faz tudo perfeito. Quando nós escolhemos e opcionamos por Jesus, Ele não nos deixa decepcionados. Não nos deixa. E eles se casaram. Desse casamento nasceram 6 meninos, 3 meninas e 3 meninos. Nós somos 6 filhos. E somos somente 6, porque Deus deu somente 6 para a mamãe. Irmã Noite, que loucura, acho que 6 é pouco, minha mãe acha. Porque a minha mãe fez uma opção de ter muitos filhos. E ela gostaria de ter 10, mas Deus deu a ela 6. Embora ela tenha criado pelo menos mais uns 10, que tornou-se 16. Já casou muita gente, né? Enfim, eu sou a filha primogênita. Mamãe teve um menino atrás do outro. Eu tenho 35, meu irmão caçula tem 26. Então eu e meu irmão caçula temos apenas 9 anos de diferença. Todos nós estamos na igreja, todos nós servimos ao Senhor. Pastoreando, exercitando o ministério pastoral, somente eu. Mas todos os meus irmãos, eu tenho um irmão na Itália, tenho um irmão em São Paulo e mais 3 irmãos comigo no Paraná. Todos servindo ao Senhor, todos honrando ao Senhor. É muito bom podermos servir a Deus. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará. Escute uma coisa, talvez seu filho pode até dar uma voltinha lá no mundo, mas o Espírito Santo está com ele. O Senhor está com ele, e no tempo de Deus ele vai estar servindo a Deus. Não se preocupe, se você tem pregado o Evangelho, continue pregando. E eu quero dizer para você, tem gente que diz assim: eu não vou levar o menino para a igreja não, porque ele não vai entender nada. Traz, gente. Mamãe, não era na época que tinha, naquela época não tinha escolinha das crianças igual hoje não. Não é? Hoje a gente vem para a igreja, tem um anexo, né? E aí as crianças vão para lá, é aquela maravilha. Naquela época era assim, banco de Assembleia de Deus, cabia 6 meninos certinho. Mamãe colocava os 6 sentados na frente e ela atrás. E ela dizia assim, aqui ó, eu estou de olho. Os 6 tomavam muita água de tarde, depois ia toda hora no banheiro. E ela dizia assim, quando chegar no culto, não tem negócio de menino falar assim: mãe, quero fazer xixi, mãe, quero beber água. Não vai beber nem água nem mijar. Então, vai ouvir a palavra. E quando eu chegar em casa, eu quero saber o que é que o pastor pregou e que lição da palavra você tirou. E a gente sabia. E eu louvo a Deus por uma mãe e por um pai que me criaram no Evangelho de Cristo, e todos os meus irmãos. Então, não se constranja e não fique com essa bobagem de não trazer seu filho para a igreja. Traga, porque não tem lugar melhor para trazer um filho que é para a casa do Senhor. A gravidez da minha mãe, que foi de mim, foi uma gravidez muito complicada. A minha mãe, ela teve uma gravidez extremamente complicada. E eu nasci dessa gravidez complicada. Quando eu nasci no meio de uma complicação muito grande. E eu nasci com menos de 1,5 kg. A minha mãe, quando ela conta o testemunho, ela fala assim: Enoide, isso aí tinha a cara do tamanho da laranja. Eu engoli muita água no parto. Eu tive problemas de pulmão desde que nasci, problemas seríssimos. E quando eu nasci, os médicos disseram para minha mãe aqui, ó, no campo missionário, porque eles se tornaram missionários. Nasci no campo missionário e os médicos disseram para minha mãe: olha, missionária, sua filha, ela não tem muito tempo de vida. Essa criança, ainda mais no campo missionário, sem recurso nenhum, que eu sou filha de missionários que a vida inteira ganhou um salário mínimo, viu, gente? E os médicos disseram assim para eles: olha, não tem vida para essa criança. Mas quando Deus tem uma obra na vida da gente, pode o mundo todo falar o contrário, que Deus, Ele dá vitória. Glória a Jesus. E o Senhor olhou sim para aquele tamanhozinho de gente, carinha, tamanho de laranja,
menos de 1,5 kg era meu peso. E o Senhor falou assim: mas eu tenho uma obra na vida desta criança, e ela vai viver para a glória do meu nome. Pequenininha lá na minha casa sou eu, viu? Meu irmão caçula tem quase 1,90 m. Eu sou desse tamanho aqui. Todo mundo da minha casa me pega no colo, que só eu fiquei pequenininha. E Deus disse: eu vou fazer desta pequenininha um vaso para a glória do meu nome. E Deus então começou a trazer muitas palavras, porque eu sobrevivi, né? E literalmente sobrevivi, porque eu tinha bronquite, sinusite, tudo quanto é ite que vocês possam imaginar, eu tinha. Nasci lá no Paraná, num frio terrível. E aí a nossa convenção chamou meus pais para Minas Gerais novamente. Então meus pais foram novamente para Minas Gerais. E nesse tempo em Minas, eu comecei a falar com a pequenininha, e com 2 anos e 8 meses, eu já falava na igreja, eu cantava hino, eu passava por baixo do banco, e ia lá no pastor Anselmo Silvestre, que ainda está vivo, vai fazer 97 anos esse ano agora, ia lá no pastor Anselmo e falava: pastor, eu quero cantar. Pastor, eu quero cantar. E aí o pastor Anselmo, ele é muito bravo, ele é um baixinho, muito bravo, mas eu quebrantava o pastor Anselmo. E ele me dava oportunidade para cantar, e eu cantava, e ele me colocava em cima de uma cadeira, e aí eu fui aprendendo os versículos bíblicos, e com 4 anos de idade eu sabia mais de 100 versículos de cor, e aí o pastor Anselmo começou a me carregar. Eu cantava e recitava versículos, mas eu tinha uma dificuldade muito grande para respirar. Eu vivia mais no hospital do que em casa, e aí todo mundo dizia: isso é bronquite, é bronquite, é bronquite, é bronquite. E um dia eu fui internada, fiquei no balão de oxigênio, e o pessoal dizia: é porque é bronquite, é asma e tanta coisa. E aí quando fizeram exames detalhados, que eu fui parando de respirar, descobriram que meus 2 pulmões estavam virando igual cimento. Os meus pulmões estavam virando como concreto. Tem o nome dessa doença. E então, quando eles descobriram que, na verdade, não era bronquite nem asma, era uma doença que, na verdade, não tem cura. Inclusive, o pastor da minha igreja, onde eu estou como missionária agora, ele morreu dessa enfermidade, há 2 anos atrás. E quando eu olhei para aquela situação do meu pastor, eu disse: Deus, muito obrigado, o Senhor me curou. Quando os médicos disseram para os meus pais: não tem jeito, ela vai parar de respirar, e vai ter uma hora que ela não vai respirar mais, não é irreversível, e ela vai morrer. Quando o pastor Anselmo ouviu aquela conversa do médico: é irreversível e à noite vai morrer, ele foi falar com Jesus: Jesus, o Senhor me conta esse negócio direito. Porque essa criança prega, essa criança canta, essa criança recita poesia. Senhor, eu já fazia programa de rádio, que eu sou apaixonadíssima por rádio e televisão. Eu amo a câmera para falar de Jesus. E aí ele dizia: Senhor, não pode, essa criança, alguma coisa só tem através da vida dela. Então só me conta, o que é isso? Aí Deus falou com ele assim, disse assim: servo, você vai lá na casa dos pais dela e você faz uma proposta, fala que eu estou mandando fazer. A primeira proposta, eu recolho. Não vai ter pecado, não vai passar por luta nenhuma na terra, e eu vou recolher. A segunda proposta, eu curo, glória, para a obra missionária. Eu curo para a obra missionária. Se eles optarem pela cura, diga sim, que ela não é mais deles, ela é minha. Eles vão cuidar dela para mim, mas a Enoide é minha. E mamãe e meu pai disseram assim: então Jesus pode curar. E Jesus me curou naquele momento. Jesus me curou. Pastor Anselmo orou, me ungiu e Jesus me curou. E minha mãe dizia para mim assim: olha, Noide, você é minha filha. Papai dizia: olha, eu sou seu pai, mas nós criamos você para Jesus, porque você foi escolhida para a obra missionária. E minha mãe ensinava para mim que eu seria missionária. Na escola perguntava assim para os meus coleguinhas: o que você vai ser quando crescer? Aí um dizia assim: bombeiro, o outro dizia pedreiro, o outro dizia médico, né, polícia. Que criança, ela tem como referência aquilo que está mais próximo. Aí perguntavam para mim: e você, Noide, o que você quer ser quando crescer? Eu achava que eu ia crescer. Então, como eu achava que eu ia crescer, eu dizia assim: quando eu crescer,
eu vou ser missionária. E perguntavam para mim assim, o que é ser? O que é ser uma missionária? E eu dizia assim, uai, eu não sei. Foi minha mãe que disse, que Deus disse. Então eu vou ser missionária. E foi crescendo dentro de mim, eu vou ser missionária, eu vou ser missionária. Em Minas, nos mandaram de volta para o Paraná. E aí meu pai disse, olha, vocês estão me mandando de volta para o Paraná? De lá eu não saio mais não. Eu vou acabar os meus dias no sul do Brasil. Porque o sul do Brasil, igreja, ainda hoje, é um campo missionário. Quando nós falamos, e quem aqui é do sul, tem alguém do sul aqui? Tem gente de Maringá, eu vi gente aqui de Santa Catarina que me conhece, pastora, eu conheço a senhora, né? E eu prego em uma igreja em Santa Catarina uma vez por mês, já há quase 10 anos, e aí tem uma irmã aqui que me conhece de lá. E o sul do Brasil, quem conhece o sul, é um campo missionário. As nossas igrejas no sul, elas crescem mais lentamente do que São Paulo, Norte, Nordeste. Então, ganhar uma alma para Jesus no sul do Brasil é um motivo de festa. Tem um amigo muito querido, que é o vice-presidente da Batista Getsemane em Belo Horizonte. A Batista Getsemane em Belo Horizonte, eu vou estar lá daqui uns dias. Hoje, a Batista Getsemane está com 37 mil membros. Então, você pega uma igreja com 37 mil membros, e esse pastor, meu amigo, que é o vice-presidente da igreja, ele vai sempre para o sul, e quando ele chega naquelas igrejas com 30 membros, 50 membros, ele liga para mim, dizendo, Noide, eu lembrei de você, que Deus mandou vocês para o sul, e vocês insistem em ficar no sul, porque Deus mandou vocês ficarem no sul. O meu pai já construiu mais de 100 igrejas no sul do Brasil. E para a glória de Deus, a igreja onde eu congrego hoje tem quase 4 mil membros e é uma grande vitória do Senhor. Porque Deus tem nos dado a vitória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então estamos lá. Deus nos mandou para o Paraná novamente, nossa convenção nos mandou. Deus nos justifica porque aqui é um campo necessitado. E nós ficamos lá. Então não tinha como eu não me envolver com a obra de Deus. Porque o campo necessitava. Eu comecei a pregar, então lá em Belo Horizonte, com 5 anos, pregando sem parar, viajando Minas Gerais e tudo. Deus nos manda para o Paraná, e aí nós começamos a fazer a obra do Senhor no Paraná, no Paraguai e na Argentina. E do Paraná, Paraguai e Argentina, nós fizemos praticamente toda a América Latina já pregando o Evangelho de Cristo. Pregando o Evangelho. Com 13 anos de idade, eu estava numa conferência missionária na cidade de Cascavel. Vou pregar lá amanhã à noite. Vou chegar em Londrina amanhã, 10h15 da manhã, vou me pegar de carro, vou viajar amanhã quase 6 horas, vou pregar de noite. E eu estava nessa conferência missionária, eu tinha 13 anos. E um pastor disse assim, olha, nós vamos agora fazer uma oferta missionária. E na Assembleia de Deus, a gente tem um costume, né? Pega uma toalha, 4 moças, cada uma segura numa ponta, e a gente traz uma oferta missionária. Gente, naquela conferência eu não tinha oferta nenhuma para dar. Eu fiquei tão chateada, mas tão chateada. E o pastor fazendo aquele apelo maravilhoso, e as pessoas levando suas ofertas à frente. Eu estava chateadíssima porque eu não tinha nada para ofertar. E eu disse, ô Senhor, uma conferência tão tremenda como essa, eu não tenho nada para ofertar. E o Senhor falou comigo assim, você não tem nada mesmo não, Noide? Falei, não tenho, Senhor. Falei, olha, eu já dei tanta Bíblia que papai está chateado comigo, porque toda conferência missionária eu dou minhas Bíblias para missões. Falei, Senhor, eu já não tenho mais nada, e essa Bíblia eu não vou dar não, que eu vou chegar em casa sem Bíblia de novo, papai vai ter que comprar outra Bíblia de novo para mim. Eu vou falar, não compro mais a Bíblia para você. Então eu não tenho nada para dar como oferta. E o Espírito Santo dizia para mim assim, você não tem nada mesmo, Noide, para dar como oferta? Eu fui insistindo que não tinha. Até o momento que o Espírito Santo falou comigo, aqui, Noide, ó, eu te chamei, seus pais me entregaram, mas você nunca decidiu pelo seu coração que você será missionária. Gente, quando Deus disse para mim isso, eu estava lá atrás, eu saí correndo, e me joguei lá dentro daquela toalha, no meio do dinheiro, no meio de ouro, aliança, anel, brinco,
chave de carro que o povo tinha colocado, eu me joguei lá dentro da toalha e disse: Deus, eu me coloco aqui no meio desse dinheiro, dessas joias, desses veículos, como oferta, eu me coloco como oferta para a tua obra. Glória a Deus. E o Senhor começou a fazer uma obra linda na minha vida. E eu comecei a pregar por esse Brasil todo. Comecei a ser convidada para pregar por esse Brasil inteiro. E fui pregando, e um dia, aos 16 anos de idade, eu estava na nossa igreja, ensaiando uma peça de teatro, porque nós estávamos despedindo um missionário para o campo. E aquele teatro, aquela peça era para despedida desse missionário. Era uma quarta-feira. E eu, no meio daquele ensaio, eu fiquei tão ruim, de repente. E com muito vômito, e daqui a pouco febre. E daquele ensaio me levaram direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos me examinaram e disseram: olha, a gente não tem um diagnóstico preciso. Nós vamos ter que deixá-la internada. E eu fiquei 10 dias internada. Nós éramos missionários numa cidade do Paraná chamada Matelândia, que fica entre Foz e Cascavel. E disseram para mim assim: olha, para a minha família, para mim, você vai ficar internada. E eu fiquei 10 dias internada. Naqueles 10 dias que eu fiquei internada, disseram para os meus pais assim: olha, a Enoide está com uma infecção generalizada. A gente não sabe do que é, mas ela está com essa infecção, a gente vai ter que transferir ela para Cascavel, que é uma cidade maior. A minha cidade pequenininha, com 21 mil habitantes, Cascavel com quase 400 mil habitantes, então a gente vai ter que transferir, porque o recurso é maior. Me transferiram, mas no dia que me transferiram para Cascavel, eu já estava tendo umas bolhas no meu corpo, aquelas bolhas vinham e elas estouravam. Então, onde estourava, fazia uma lesão. E os médicos desesperaram: o que é aí? O que essa menina tem? Está podre por dentro, agora ficou podre por lado de fora também. Quando nós fizemos aqueles exames detalhados em Cascavel, descobriram que eu, com 16 anos de idade, estava com câncer, já estava com metástase e já não tinha mais jeito. Ou seja, eu não tive nenhum sintoma, não senti dor durante tanto tempo que aquele câncer estava no meu corpo, e eu não sentia nada, então fui levando a vida normalmente. Quando descobriram, eu estava já com metástase, e disseram para minha família: olha, vocês aproveitem bem, porque a Enoide tem no máximo 3 meses de vida. Então imagina, você recebe a notícia e já dá uma sentença: 3 meses de vida no máximo é o que ela tem. A partir daquele momento eu já fiquei internada, sem cessar, e assim, fiquei internada, já comecei um processo dolorido, muito dolorido, e ali eu comecei a praticamente vegetar. E as pessoas começaram a questionar: por que ela está doente? Será que ela pecou? Aí começam, né? Aqueles julgamentos de antigamente, né, pastora? Né? No meio da Assembleia de Deus: pecou. Aí vinham falar para mim assim: confesse seu pecado. Vinham dizer assim: você fez alguma coisa? E eu chorava, eu dizia: meu Deus, eu não fiz nada. E eu, com 16 anos de idade, era considerado o exemplo da igreja, porque eu trabalhava com os jovens da igreja. Eu era líder dos jovens, eu era líder da escola dominical, do ministério infantil. Eu trabalhava com os adolescentes, eu cantava no coral das irmãs. Gente, eu fazia tanta coisa para Jesus, eu viajava pregando. E eu dizia: meu Deus, eu não fiz nada, tudo que eu tenho feito é pregar o evangelho. E um dia internada, muito ruim, num pequeno assim, momento de lucidez, porque quando descobriram a situação era tão terrível que já me deram morfina. Me davam morfina, porque eu estava deitada, eu queria levantar. Eu levantava, eu queria sentar. Eu sentava, eu queria deitar de novo. Eu tinha tanta dor, que eles tacavam morfina em mim, para ver se eu tinha um momento de paz. E eu passava o tempo mais com morfina do que qualquer outra coisa. E num momento eu me lembrei de algo muito especial. Quando eu tinha 5 anos de idade, Jesus tinha me curado dos pulmões. O doutor Morris Cerulo veio no Brasil fazer aquela conferência de cura lá no Mineirinho. E o meu pastor me levou na tal conferência. Eu fiquei
muito impactada com aquilo que eu vi. Que eu vi cego vendo, surdo ouvindo, paralítico andando. E eu disse para o meu pastor e para o meu pai naquela noite, eu disse, olha, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero dom de cura, porque eu quero orar e ver Jesus curar os doentes. E eu comecei a fazer aquela oração, e minha mãe dizia para mim assim, Enoide, Dr. Morris Cerulo é ele, você é você. E então cada um tem um ministério. Eu dizia, não mãe, mas é lindo demais, que ministério poderoso, eu quero ministério como esse. Cuidado quando você fala assim, eu quero ser igual ao fulano, você nunca sabe o preço que ele pagou. Queira ser você, e queira ter o ministério que Deus deu para você. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu queria tanto ser igual a você, eu falo, não fale isso não. Porque para isso já tive câncer, para isso já sofri 3 acidentes, uma carreta bateu de frente, a carreta passou por cima do carro onde eu estava, depois do câncer. O carro virou um pastel, eu tive 5 lesões cerebrais, fiquei 10 dias na UTI, você não fala isso não. Não fala que quer ser como eu não. Você está vendo esse rostinho bonitinho? Cheguei hoje aqui, uma irmã olhou para mim e falou assim, não pastor, você é bonitinha mesmo? Que eu vi a senhora de longe, estou vendo de perto, ai que linda que a senhora é. Deixa eu dar notícia para ela, cadê a irmã que falou para mim que eu sou bonita e linda? Tem uma irmã que falou para mim aqui, acho que está lá embaixo arrumando as coisas, né? Falou que eu sou linda, se ela souber que essa cara é toda reformada. Gente, isso aqui é tudo reformado. Porque quando a carreta passou por cima, meu rosto ficou todo deformado, fizeram um rosto novinho, olha que nariz bonitinho que eu fiquei. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus faz assim. Nesse acidente que eu sofri, que os médicos disseram para meus pais, aqui, se ela sobreviver, vai vegetar. 10 dias depois eu acordei da UTI, dando glória, conversando, batendo papo, igual eu estou aqui, porque Deus, Ele é lindo, glória a Deus. Mas nesse processo do câncer, quando eu disse, Senhor, é verdade, eu queria ser igual ao Dr. Morris, e eu pedi ao Senhor o dom da cura, por que o Senhor me deu essa enfermidade? O Senhor disse para mim assim, não foi eu que te dei não, mas eu permiti. E eu permiti para te ensinar algumas coisas. Primeiro, que o meu ministério, isso Jesus disse a mim, é amor, compaixão e misericórdia. E se não tiver amor, compaixão e misericórdia, ninguém que tem esses 3 adjetivos está apto para exercer nenhum ministério. Se eu não olhar para você com amor, com compaixão e com misericórdia, eu não sirvo para exercer ministério. E o Senhor disse para mim, Enoide, onde está sendo a sua maior luta, será seu maior ministério. Eu aprendi nesse dia, quando Deus falou comigo, onde a nossa maior luta é o nosso maior ministério. Deus falou comigo assim, você não é Morris Cerulo, você não tem o mesmo ministério que ele, mas eu vou te levantar como tocha entre as nações, e você será um instrumento de avivamento onde você passar. Eu vou te dar vida. Eu vou te dar vida. A partir desse momento, quando Deus disse para mim que ia me dar vida no hospital, eu disse para os médicos, me manda embora, porque Jesus me deu vida. Pode me mandar para casa. E aí, com muita relutância, me mandaram para casa. E me colocaram na responsabilidade de um médico, o Dr. João Marcos, que é pastor da Primeira Igreja Batista. E me colocaram na responsabilidade dele, e ele todos os dias ele me via. E eu vegetando lá, porque eu mais vegetava do que tudo. Então, as pessoas vinham me visitar, e Deus falava assim para mim, eis que eu vou te curar, confirmando o que Deus tinha falado comigo. E aí vinha o médico dizer para os meus pais assim, aqui ó pastores, nós descobrimos mais um tumor. Aí vinha Jesus e falava, eu vou te curar. Aí vinha o médico e dizia assim, nós descobrimos mais um tumor. Aí vinha Jesus e dizia, eu vou te curar. Aí vinham os médicos e dizia, nós descobrimos mais um tumor. Eu estava virado em tumor. A minha mãe, quando ela conta o testemunho, eu acho impactante, que daí a mamãe contando, quando ela conta o testemunho, ela diz, as companheiras da minha filha eram as moscas, porque eu fedia, eu cheirava mal. A minha mãe me levantava todo dia para fazer a limpeza da cama, e quando ela me levantava, a mamãe conta, a carne de noite ficava grudada lá. Então as moscas eram minhas companheiras, e Deus falava, eu vou curar.
E um dia, quando o meu pastor, presidente, viu aquela situação, ele chamou aquelas irmãs de oração, profetas da igreja, e disse: gente, eu creio no sobrenatural, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: para de falar para a família que Jesus vai curar, porque se essa menina morrer, eu estou preocupadíssimo, como vai ficar o psicológico dessa família. E minha mãe ficou sabendo. Mamãe marcou um gabinete, foi lá e falou: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor falou para as irmãs aqui que não é para elas profetizarem mais a cura. Eu estou entendendo a sua preocupação, pastor, que é com o psicológico da nossa família. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. O apóstolo Paulo diz assim na palavra, que eu tenho duas opções: ou eu vivo pelos olhos da carne, ou eu vivo pelos olhos da fé. E eu quero dizer para o senhor que eu fiz uma escolha: olhar e viver pelos olhos da fé. E meu pastor disse assim: mas e se ela morrer? Minha mãe disse assim: se ela morrer, eu vou considerar como cura, porque nem toda cura é para ficar aqui na terra. Deus cura para a eternidade. Se ela morrer, pastor, eu vou entender que Jesus curou minha filha para a eternidade, e o céu ganhou com isso. Mas deixa as irmãs profetizarem que Jesus vai curar. 7 meses eu sobrevivi nesta circunstância, 7 meses. No mês de julho, época de inverno, e lá na nossa região, o frio dói os ossos, gente, dói os ossos. Um irmão querido, que hoje está em Minas Gerais, chamado irmão Adão. O irmão Adão, se ele entrar por aqui, você não dá nada por ele, é um homem da roça, humilde, analfabeto. Ele sentiu de Deus, de ir lá em casa cantar comigo. Ele canta ainda, os filhos, a família toda canta, toca um violão muito bem. Ele disse para a esposa: vamos lá na casa do pastor João Pedro, vamos lá cantar os hinos com a Enoide, orar, porque para aliviar um pouco a dor que ela sente. E ele cantou muitos louvores comigo, orou, ministrou a palavra, e fez a oração final para ir embora. Quando ele orou para despedir, a minha mãe conta que ela sentiu um lado dela todo gelado. Quando ela sentiu o lado direito dela todo gelado, Deus deu discernimento: é a morte. A morte está aí. Minha mãe repreendeu o espírito de morte. E ela brinca que quando ela repreendeu o espírito de morte, ela escondeu atrás da casa. Saiu de dentro de casa, mas ficou lá do lado de fora, escondida. O irmão Adão foi-se embora e me colocaram na cama. Era em torno de 00:30 já, meus pais estavam dormindo. Dormia minha mãe comigo na cama, papai num colchonete, todo mundo me cuidando. E uma enfermeira, dona Denaci, que morava na época de frente com a nossa casa, durante o dia ela cuidava de mim. Eles sentiram. Quando eu comecei a me bater, e a mamãe disse ao papai: acende a luz, a Enoide está se batendo. Quando meu pai acendeu a luz, aqueles tumores todos estavam estourando, abrindo. E aí, a minha mãe disse que eu sangrava por tudo quanto é poro, pelo olho, pelo nariz, pela orelha. Eu estava, pelo ouvido, eu estava sangrando. E aí minha mãe disse: agora é o momento final. E então, quando eles viram aquela situação, chamaram a enfermeira quis que eles saíssem para fora do quarto, porque ela entendeu o que estava acontecendo. Meus pais disseram: não, nós vamos ficar, até o último momento nós vamos ficar. E aí veio um anjo do Senhor, e foi a primeira visão que eu tive. Quando aquele anjo veio e me tomou pela mão e disse assim: Enoide, não temas, porque eu estou contigo. Naquele momento, quando aquele anjo do Senhor disse: não temas, porque eu estou contigo, todo medo desapareceu, todo temor foi embora. E eu entendi que quando Deus está conosco, nós não temos o que temer. Nunca mais eu senti medo. Nunca mais. Eu não tenho medo de avião, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo. Porque o salmista Davi disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor... Sabe o que o original diz? O Senhor está de braços dados comigo. Aquele anjo estava com o braço dado comigo e disse:
Eu sou contigo, não tenha medo. Quando aquele varão disse, não tenha medo, que eu estou contigo, que ele me tomou pela mão, eu já olhei de cima para baixo, e eu vi meu corpo estendido lá na cama, e eu já estava com o anjo do Senhor, porque eu tinha falecido. Eu vi quando o Senhor me mostrava, minha enfermeira cuidando, meus pais cuidando, e Deus me mostrava tudo, eu via. O Senhor me mostrava, meus irmãos chorando, minhas tias vizinhas, irmãs do papai, minha avózinha que estava viva, todo mundo chegando, chorando e se lamentando. E o Senhor disse, eu estou contigo, não tenha medo. E aquele anjo me levou. Gente, naquela noite eu conheci o Brasil todinho. Quando alguém fala comigo assim, você conhece o Brasil todinho? Pelos olhos espirituais, eu conheço o Brasil inteiro. Conheço o Brasil quase todo, que eu já fui pregar no Brasil quase inteiro. Mas pelos olhos da fé, eu conheço o Brasil inteiro, porque aquele anjo me levou. Quando o anjo do Senhor me levou para andar no Brasil inteiro, de braço dado com aquele anjo, o Senhor me mostrava, em cima das cidades brasileiras, tochas de fogo. E naquela época, ser crente era sinônimo de ser burro, analfabeto, sem informação intelectual. Naquela época as pessoas diziam assim, ei, crente, isso aí, coitadinho, é um coitadinho qualquer. E quando o Senhor me levou e me mostrou tochas em cima das cidades brasileiras, o Senhor falou comigo assim, eu estou levantando um povo forte, inteligente, sábio, cheio de sabedoria. Eu vou mudar a circunstância da nação brasileira. E eu vou trazer sobre a nação brasileira um avivamento chamado avivamento de salvação. Hoje, quando eu vou nas cidades do Brasil, porque eu estava dizendo para o irmão Lívio, estava dizendo para ele, todo quanto é lugar que me convida eu vou. Ninguém acredita, o pastor Jorge Linhares falou comigo, a única pessoa que eu conheço que vai em tudo quanto é buraco é Noide, que onde convida ela vai, onde me convida eu vou pregar o evangelho. Só não vou se não tiver dia na agenda, não tiver vaga na agenda, mas se tiver vaga, eu vou. Se tiver oferta para me dar, eu vou. Se não tiver, eu vou. Porque Deus é o Deus que providencia todas as coisas. Onde Deus me manda, eu vou. Porque Deus me mostrou. E eu vi o que Deus fez com a nação brasileira. Quando eu chego naquelas cidades pequenininhas, eu vejo aquelas igrejas com 3.000 membros, 4.000 membros, e cidades que têm assim 17.000 membros, e 7.000 deles são crentes. Gente, eu me regozijo no Senhor, porque Deus me mostrou esse avivamento na nação brasileira. O Senhor disse, eu estou contigo. E chegou o momento em que o Senhor falou comigo assim, agora está no momento da gente ir. E eu disse, para onde é que a gente vai agora? Que eu vi tanta coisa linda. Eu disse, Deus, para onde é que a gente vai agora? O Senhor disse, agora nós vamos para a glória. Eu falei, epa, para lá que eu quero ir. Ô glória, é para lá que eu quero ir, para o céu eu quero ir. E então aquele anjo foi andando comigo. O meu pai, quando viu aquela situação que a enfermeira chegou, arrumou meu corpo, preparou tudo, ele passou na casa desse irmão Adão, que tinha estado comigo horas antes, bateu na porta e disse assim, irmão Adão, o senhor vai lá em casa porque a noite acabou de falecer. Eu estou indo buscar uma ambulância para levar o corpo. Então vai lá para dar uma assistência para minha esposa, para meus filhos, para a mamãe, porque a minha filha faleceu. E o irmão Adão chegou lá e foi muito bonito, porque ele estava consolando mamãe. Ele e a esposa, a Joanadir, consolando a minha mãe. E então, enquanto ele consolava a mamãe, ele me conta que ele é um dos maiores intercessores do meu ministério. Ele disse que ele começou a lembrar. Quando os pregadores vinham na nossa igreja, e olhavam para mim e diziam assim, aquela menina ali, pequenininha ali, ó, Deus está mandando te dizer que te deu as nações. Ali, você, ó, Deus está mandando dizer que você será a pregadora dos últimos dias. Ali, ó, ele começou a lembrar, ele dizia, Deus, mas como que ela morreu? Com a promessa que ela tem na vida dela. E aí ele ficou inconformado, ele falou para minha mãe, eu não conformo. Aí de consolador, ele passou a ser consolado pela minha mãe. Porque ele dizia, eu não me conformo, Deus tem promessa. Como que Noide morreu? É a pessoa que mais tem promessa na igreja. Como que ela morreu? E minha mãe dizia, calma, irmão Adão. O Senhor levou, porque Deus sabe o que faz.
Foi um privilégio ter noite conosco todos esses anos. Mas agora chegou o momento do Senhor recolher. Ele é o dono da vida. E Ele tem a chave da vida e da morte. Ele tem o controle. Se Ele levou. E Ele dizia, não, eu não me conformo. Porque ela tem promessa. E ele disse para minha mãe, eu vou orar. Mamãe disse, você não vai não. Eu vou falar com Jesus, eu vou falar com o Senhor. A minha casa já estava lotada de gente. Eu muito conhecida na cidade, todo mundo me conhecia. Aí a notícia espalhou, de madrugada, de noite faleceu. Todo mundo veio para ver e tal. E a minha mãe dizia, a multidão está aí, todo mundo conhece Enoide. Se o senhor orar e ela não ressuscitar, quando for amanhã pela manhã, está no jornal, crente doido, maluco da cabeça ora. E menina não ressuscita, olha a vergonha. A cidade é pequena. Ele disse para minha mãe, olha, eu vou orar, mas eu não vou fazer aquela oração assim alta, escandalosa não, só pode ficar tranquila. Eu vou falar com o Senhor. E minha mãe lutando para ele não fazer nada, mas ele fez. Ele colocou a mão sobre mim e silenciosamente ele orou. Ele disse, olha Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Tem nem 1 hora que Enoide faleceu. Então Jesus aqui, eu vi tanta promessa. Não tem um negócio assim, Jesus, quem tem promessa não morre antes da hora. E se ela morreu antes da hora, Senhor, traz ela de volta, mostra a tua glória, usa ela do jeito que o Senhor falou que vai usar. E foi orando, e foi orando, e foi orando. E o anjo do Senhor comigo. E o Senhor me mostrou 12 portais, uma cidade linda, toda de ouro, com as portas arredondadas. Quando o Senhor me mostrou, eu disse, é para lá que eu vou, porque eu sempre gostei de um ouro. E agora, depois que eu ressuscitei, eu gosto mais ainda de ouro, gente, eu gosto de ouro. E aí, quando eu vi naquele lugar todo de ouro, e o Senhor falou para mim, é para lá que você vai. E eu disse, vamos, vamos, vamos. Sabe um carro de Fórmula 1 correndo? Era assim, nessa velocidade que o anjo ia comigo. E então ele estava subindo comigo, eu vendo aqueles portais, quando de repente, imagina um carro de Fórmula 1 correndo e ele dá uma freada no meio da pista. Foi assim que o anjo fez comigo, ele parou. Eu disse, uai, por que parou? Embora. Ele falou, você vai ter que voltar. Falei, não vou não. Você vai voltar? Falei, não volto não. Acha? Eu com o anjo do Senhor vou voltar? Falei, não volto, vai voltar. Não volto, volto, não volto, volto, não volto. Por que eu tenho que voltar? Eu quero que você fique ligado. E você receba para a sua vida esta palavra que marcou a minha história. Aquele varão falou comigo assim, você vai voltar, Enoide, porque a obra na tua vida na terra nem começou. Em segundo lugar, você vai voltar, porque um justo está me pedindo. Quando eu ouvi aquela palavra, um justo está me pedindo, eu fico imaginando o coração desse homem. Ele, quando a gente se encontra, ele disse para mim assim, irmã Enoide, esse foi o dia que eu fui mais crente na minha vida. Eu sempre falo para ele, foi não, irmão Adão, que ele é muito simples. Eu falo, não foi o dia que você exercitou a sua fé. Escute, tudo que você pedir ao Senhor, no nome dele, ele faz. Eu tenho obra contigo, a obra nem começou, e um justo está me pedindo, você vai voltar. E eu sou muito teimosa, eu disse, não volto não. Quando eu disse, não volto não, eu já tinha voltado. Com um detalhe, eu exercitava o ministério da palavra, eu pregava, já tinha pregado quase toda a América Latina, cantando, que eu gravei muitos discos com minha irmã Patrícia, e cantando, pregando com meu pai, fazendo aqui o sul do Brasil, quase toda a América Latina, mas eu não era batizada com o Espírito Santo. Naquele momento, quando eu voltei batizada com o Espírito Santo, falando muitas línguas. Quando eu voltei, abri o olho, falando línguas que eu sentei, o povo correu. E se fosse eu, corria também, gente. Uai, pessoa está lá morta.
Todo mundo chorando, morreu, morreu, faleceu. E de repente levanta, tu não ia correr? Não, eu corri, uai. Correram. Ficou a enfermeira, minhas tias, algumas irmãs por ali dando glória, o irmão Adão pulando dessa altura, e a esposa dele, a irmã Jonadir, que carinhosamente a gente chama dela de Di, magrinha, encostada assim na porta, chorando. E eu olhava para a Jonadir falando línguas, e Deus me mostrava o ventre dela. E eu dizia para ela assim, aí eu me compadeci dela, eu disse, ô Di, você passou um susto tão grande desse comigo, né, com a minha morte, né? Aqui, Di, mulher grávida não pode passar susto, não. Aí ela botou a mão na barriga e falou assim, para minha mãe, tadinha, tá variada ainda, né? Que eu não estou grávida, não. E eu disse, você está grávida, porque Deus está me mostrando que você está grávida. Ela dizia, tadinha, né? Vamos considerar, né? E eu dizia, você está grávida. Deus fala que você está grávida de 3 meses e é uma menina. E a menina hoje já é moça, claro, maior do que eu, linda, morena, maravilhosa, do cabelo até a cintura, a Débora, cantora. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí meu pai tinha ido buscar, né? A ambulância. Aí chegou a ambulância. Com aquela sirene rodando. E eu estava na cama, eu já sentei na sala, profetizando, Deus me usando para todo mundo ali. Sentada, quando meu pai chegou, que ele largou um defunto, que ele viu sentada no sofá da sala profetizando. Sabe o cachorro quando solta foguete, que ele corre, esconde? Meu pai fez desse jeitinho. Ele pegou, saiu correndo, ficou igual cachorro amuado, dentro da ambulância, se tremendo todinho. Aí o pessoal foi lá buscar, disse, pastor, vem cá, e nós ressuscitou. E aí a ambulância, do mesmo jeito, me levou para o hospital. Agora imagina você que a caravana da vitória foi atrás. A caravana da ressurreição foi para o hospital. Foi. A caravana da ressurreição foi para o hospital. Chegamos no hospital, a enfermeira, minhas tias, uma turma de irmãos, a ambulância me levando, mas pensa, gente, quase 2 da manhã, aquele povo lá no hospital. E aí chamaram o doutor João Marcos, que é pastor da Igreja Batista de Matelândia. Chamaram o doutor e disseram, doutor, vem aqui, porque tem um rebuliço acontecendo. Chegaram aqui, diz que é uma ex-defunta, e a gente está aqui, o negócio está difícil. Aí o doutor João foi lá e tal, me examinou. Disse assim, gente, ela assim, deve ter sim uma convulsão, devido à enfermidade, ele muito educado, muito fino e tal. E aí, vem cá, Enoide, deita aqui e tal. Ele me tomou pela mão, me deitou lá na maca, dentro do consultório dele, quando ele me deitou no hospital, dentro do consultório, que ele pegou o aparelho, que ele olhou o coração. Cadê o coração? Ele não achou o coração batendo. Aí ele ficou doido. Aí ele chamou a doutora Marta, que veio correndo. Aí a doutora Marta veio, viu o pulso, coração, cadê, não tem? E eu conversando. Doutor, Deus está falando que o senhor ainda vai ser o pastor presidente da igreja. Não era pastor presidente. Você ainda vai ser o pastor presidente da igreja. Cadê o coração? Ele ligou para o doutor Gilberto, vem cá, pelo amor de Deus. Aqui. E o doutor Gilberto, quando chegou lá, doutor Gilberto, você vai ser crente, hein? Você é ruim para sua mulher, você trata de ficar bom. Deus está mandando te dizer, trata bem ela. E aí ele, aí chama, doutor Isidro. E chamaram todos os médicos da cidade. Eu fiquei 8 horas conversando, profetizando, ministrando, todo mundo. Coração não batia, nada funcionava. E eu falava com todo mundo pelo Espírito de Deus. Todos eles se converteram, todos. Glória a Deus. 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 Quando a notícia espalhou, e nós morreu, que agora os médicos falaram, Jesus ressuscitou. Aí 22 mulheres na minha igreja fizeram 22 dias, 22 mulheres, 22 dias de oração sem cessar. Oravam. E de 2 em 2 horas, elas vinham de 2 em 2, orando. 22 dias depois, a minha pele estava limpa, o câncer tinha desaparecido,
Jesus tinha feito uma grande obra. A minha pele ficou igual de um bebê. Eu não conseguia pegar nem coisinha morninha que queimava, que a pele ficou linda, maravilhosa. Porque é desta maneira que Jesus faz. Fique de pé no seu lugar. E eu posso dizer que o meu Jesus ressuscita o que está morto. Eu não sei o que você entrou aqui passando, mas eu quero te dizer que Ele vai ressuscitar seus sonhos nessa tarde. Ele vai ressuscitar seus projetos. Eu disse aqui ontem pela manhã, no final de 2008, eu fiz a retirada de 5 nódulos. 3 da mama direita, 2 da mama esquerda. E um dos nódulos tinha assim, só 9 centímetros de diâmetro. Da retirada desses nódulos, os médicos me chamaram e disseram para mim assim: Enoide, você se conforme com seus filhos espirituais, porque você não pode ser mãe. Quando os médicos disseram para mim assim: você não pode ser mãe, eu disse: Jesus, a tua palavra diz que no meio do teu povo não tem esterilidade. Ou seja, toda mulher que está estéril é porque o Senhor permitiu. Então eu quero dizer uma coisa para o Senhor: se o Senhor me der filhos, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der filhos, continua sendo Deus. Se o Senhor me der filhos, eu vou te amar e vou pregar o Evangelho. Se o Senhor não me der filhos, eu vou te amar, eu vou pregar o Evangelho e eu vou orar para a mulherada engravidar, porque eu já orava. Eu não sabia que eu não podia ter filhos. Eu orava pelas mulheres estéreis e a mulherada toda engravidava. E eu dizia: Jesus, mesmo que o Senhor não me der filhos, eu vou continuar orando pelas mulheres estéreis e elas vão continuar engravidando, porque eu não posso dar filho para ninguém, mas o Senhor pode. Então, Jesus, é aquilo que nós aprendemos sábado com as nossas irmãs lá na casa da Valéria. Quem faz não sou eu, é Jesus. E às vezes eu falo assim: eu não vou orar não, o fulano está com problema financeiro, porque eu estou pior do que ele, por que eu vou orar? Quem resolve o problema financeiro é Jesus. Eu não vou orar não, porque fulano está doente, mas eu também estou doente, como que eu vou orar se eu estou doente? Ora, porque quem cura não é você. Eu aprendi isso na prática. Doente orando por uma mulher e ela foi curada, mas eu fui curada primeiro do que ela. Eu disse: Jesus, é assim que eu vou fazer. A partir de hoje é o seguinte: quando alguém perguntar para mim assim: por que você não tem filho, irmã Enoide? Eu vou dizer: porque Deus não quis me dar. Mas eu louvo a Ele, que é o Senhor da minha vida e que sabe de todas as coisas. Um tempinho depois, eu fui ficando ruim, redondinha. Eu liguei para o doutor, falei: doutor, esse remédio que você está me dando está acabando comigo, eu estou ficando ruim, eu estou morrendo, você não quer me falar. Você conta para mim a verdade para eu saber lutar em Deus. E quando eu cheguei no consultório, na clínica desse médico querido, meu amigo, quando eu cheguei lá, que ele olhou para mim, vomitando até as tripas redondas, ele disse para mim assim: Enoide, o trem está feio mesmo. Me deixou internado um dia todo lá, fazendo vários exames. E aí no final, noitezinha já, vem ele com aquele exame para o meu lado. Disse: aí doutor, qual é o diagnóstico? Ele disse: Enoide, é que você está grávida. Eu mostrei meu filho, ele é lindo. Tem 2 anos e meio, João Pedro Neto. Tem o mesmo nome do meu pai. Com cabelo desse tamanho, todo cheio de cacho. Convidado para ser modelo de passarela e fotográfico. Deus é o máximo, que Ele faz tudo perfeito. Mas esse bebê lindo, que nasceu com muito cabelo, com 15 dias foi cortar o cabelo no cabeleireiro, fez topete e tudo, com 15 dias de nascido. Esse bebê nasceu doente. O João Pedro, quando ele nasceu, desenvolveu uma bactéria. E essa bactéria, que uma em muitos milhões de bebês desenvolve, que ele desenvolveu, foi desenganado pela medicina. Quando o João Pedro desenvolveu essa bactéria, primeiro ele ficou já 9 dias internado direto no hospital. Porque em primeiro lugar, disseram ele tem uma icterícia, vai ficar tomando banho de luz, e a icterícia, ao invés de abaixar, só aumentou.
Quando chegou em 24, ele foi mandado para a UTI. E disseram assim para mim: olha, nós vamos fazer transfusão de sangue. Quando o doutor Akira disse para mim: nós vamos fazer transfusão, Deus falou comigo dessa maneira: olha, lute pela vida do seu filho, porque se ele passar por essa transfusão, vivo ele não sai. Meu filho foi levado 8 horas da noite para a UTI. Quando foi 00:30, a doutora Akira me ligou e disse: noite, vem buscar seu filho da UTI. A gente não sabe te explicar, mas a icterícia de 24 abaixou para 16. Ele não precisa mais passar pela transfusão. Deus tinha me falado que ele não podia passar. Trouxeram o João Pedro para o quarto. Com 10 dias ele recebeu alta. 2 dias depois que ele tinha recebido alta, depois de ficar 10 dias direto internado no hospital, eu notei que o João Pedro não movia o bracinho direito. Levei ele para o hospital, internaram de novo. No 18º dia de vida, ele teve uma pneumonia gravíssima e parou de mover a perna direita. E então internaram ele em um outro hospital, no hospital universitário, porque agora o caso dele era um caso bem complicado. E fizeram uma junta médica para estudar o caso do João Pedro. Disseram para mim: aqui, mãe, ele tem uma bactéria, ele desenvolveu tal bactéria. Essa bactéria, ela deixa a criança inválida, vegetando e no máximo tira a vida. Então você entenda que você vai ter um filho a partir de agora com seríssimas sequelas. A minha mãe, quando eu estava grávida, ela viajava comigo com barrigão, que eu viajei até com 37 semanas de gravidez, pregando. A minha mãe ia comigo e ela olhava para mim pregando, e ela chorava e dizia: meu Deus, nessa gravidez eu estou com tanta unção que eu prego e minha mãe chora. E minha mãe contou para mim: Enoide, não era só pela unção, é que quando a unção descia, Deus me revelava você pregando no altar, uma criança do seu lado na cadeira de roda assim vegetando. E eu orava e dizia: Deus, dá livramento para minha filha, mas eu não tinha coragem de te contar. Meu filho ficou internado 40 dias. Passou por 2 cirurgias, porque ele teve uma osteomielite no braço, teve osteomielite na perna, e a bactéria comeu a cabeça do fêmur do João Pedro todinho. Do dia 24 para o dia 25 de dezembro, véspera de Natal de 2009, o João Pedro chorou 24 horas sem parar. E uma médica portuguesa veio e disse para mim assim: Enoide, esse é um dos sintomas de que a bactéria está subindo para a cabeça. A partir de agora seu filho vai chorar. E quando ele parar, ele não vai mais enxergar, ele não vai ouvir, seu filho vai vegetar. E eu preciso te preparar. Quando a médica disse isso, quando a doutora Margarete disse, gente, eu dei um pulo da cadeira que eu estava sentada, e eu não esperei ela terminar de falar. Eu saí marchando dentro do corredor da pediatria do Hospital Universitário de Londrina. E eu dizia: o João Pedro, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, o diabo não vai tocar. Não vai tocar no cérebro, não vai tocar em nenhuma parte do corpo dele. Meu filho é perfeito. Essa bactéria vai ser queimada agora, hoje, no nome, pelo poder do sangue de Jesus. E eu marchei umas 6 horas. E as enfermeiras diziam: surtou. A mãe do João Pedro surtou. E uma enfermeira crente dizia: não surtou não. Eu conheço a pastora Enoide. Deixa ela marchar. Ela sabe o que está fazendo. É pela unção de Deus. Queridos, pois Jesus veio. Ele veio. E ele queimou a bactéria. No dia 28 de dezembro de 2009, o João Pedro e mais de 100 crianças receberam todos no mesmo dia alta do Hospital Universitário de Londrina. Tinha criança lá internada 3 meses com leucemia, que só a mãe podia entrar. Ana Carolina recebeu a alta curada, da leucemia curada. Estava condenada, Jesus curou. Gente,
Eu fiz questão de ir no ano novo lá no hospital. A pediatria estava vazia. E todo mundo me abraçava e dizia: pastora, a senhora mandou embora as nossas crianças. Eu dizia: eu não, Jesus mandou, porque curou todo mundo. Aí você está de pé, continua. Se quiser sentar, fica à vontade. Eu estava com o João Pedro, já lesionado, de alta, curado da bactéria, mas lesionado. E o ortopedista dizia para mim assim: Enoide, o seu filho, é milagre, você sabe dizer, sei, doutor. Só tem uma coisa, a bactéria comeu a cabeça do fêmur, ele passou por 2 cirurgias muito grandes. Na próxima oportunidade eu vou trazer ele. Ele ama vir nos congressos. Eu fiz uma cirurgia grande aqui no quadril, outra cirurgia na perna assim. E ele disse: Enoide, seu filho, ele até vai andar, mas a diferença da perna dele vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que o seu filho, ele nunca vai correr. A perna dele vai ser muito mais curta. Nós fizemos agora 2 cirurgias para ajeitar o quadril dele. Na infância ele vai passar por mais 2 cirurgias. Na adolescência, na vida adulta, nós vamos ter que ir operando o João Pedro para colocar o quadril dele no lugar. Seu filho nunca vai correr. Eu dizia: vai sim, doutor. O seu filho Enoide nunca vai poder jogar futebol como as outras crianças. Eu dizia: mas o senhor está tão enganado, que o avô paterno dele foi jogador de futebol. Eu disse: se o meu sogro, que Jesus já levou para a glória, foi jogador de futebol só no Brasil, o meu vai ser até na Europa, se Jesus quiser. Ele falava para a minha equipe, ele dizia para a minha equipe que ia comigo na consulta, falava assim para eles, assim, escondido: tadinha dessa mãe, ela não quer enfrentar a realidade, né? E eu escutava dizer: doutor Alessandro, só pode fofocar da minha vida. Eu estou enfrentando a realidade no Senhor, porque eu não podia ter, Jesus me deu. Se Deus me deu essa criança, acha que Ele não pode criar a cabeça de um fêmur de novo? Claro que Ele pode, doutor. Agora escute. No dia que o João Pedro completou 1 ano e 1 mês, eu estava no aeroporto, viajando para Cuiabá para contar meu testemunho. O João Pedro estava gatinhando. Nós estávamos no aeroporto 5 da manhã. A sentença era: seu filho até vai andar, mas nunca vai correr. Seu filho até vai andar, mas nunca vai jogar futebol. Enfim, ele naquela manhã se levantou, colocou as 2 mãozinhas assim nas pernas da missionária que viaja comigo. E ele tem uns olhos muito grandes, negros. E ele olhava para tipo assim: eu consigo ficar de pé. E a gente olhando para ver se uma perninha não estava mais curta que a outra. E aí ele olhou e soltou as 2 mãozinhas. E ele entendeu que ele conseguia ficar de pé sozinho. Quando ele entendeu que ele conseguia ficar de pé sozinho, dentro do aeroporto, o João Pedro deu uma carreira e correu. Como é que criança anda? Não é dando passinho? Cai, dá um passinho, cai. Pois eu não tive um bebê que fez isso. Quando o João Pedro correu, gente, eu tomei um susto tão grande, eu quase desmaiei. Falei: meu Deus, mas as crianças não dão passinho e tudo. Aí a Anne chorando, a missionária, o esposo dela, que é meu missionário, que viaja comigo, chorando. A minha equipe chorava e dizia: ai, Enoide, mas não é Deus que faz correr? Deus falou comigo: eu não só faço andar não, Enoide, eu sou Deus que faz correr. Deixa seu filho correr. Meu filho não andou, meu filho correu. A perna dele não é curta. Oh, glória a Deus, ele é perfeito. Meu filho não manca não, irmãos. Ele tem só cicatriz para mostrar o poder de Deus. Ele é perfeito. Eu quero orar por você. Eu quero perguntar nesta tarde: tem alguém estéril no meio de nós? Eu quero orar. Tem alguma mulher nessa tarde que o médico disse assim: você nunca vai poder ter filho, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero ungir você. Eu quero orar por você. Ô pastor Enoide, já passou da hora. Eu já passei de 43, 44, 40. Lá em Santa Catarina tem uma irmã de 52 que ganhou neném agora no final do ano. Quando eu preguei e ministrei,
Ela disse assim: pastora, lá no meio do povo, eu tô com mais de 50. Eu disse: aí, meu Jesus não quer saber? Ele pega o útero, faz novinho, fica de mocinha de novo, e ele dá filho. Decanta lá, bachurianda lá, manai. Minhas florzinhas, sobe ali, ó, naquele primeiro degrau do altar. O neném está lá, fui lá consagrar o Senhor, o Isaac. As que não tem filho, é para subir ali, porque eu quero ungir especificamente. Pastor, eu já até tive filho, mas eu gostaria de ter mais um, não estou conseguindo ter. Vai lá. Obrigado, tá bom. Quem não tem filho, eu quero orar por mulheres que não têm filho. Glória a Deus. E eu quero, elas já estão ali. Eu faço um segundo apelo nesta tarde, para você tomar café bem feliz com Jesus. Há alguém entre nós aqui nesta tarde, nesse lugar, que o sonho morreu, que o projeto de vida foi engavetado. Pastor Enoide, eu preciso vivenciar um tempo novo. Sai de seu lugar. Nós vamos orar. O que para você será um milagre do tamanho de uma ressurreição? Você tem um problema pequeno que você pode resolver, não precisa vir aqui não. Porque o que você resolve, Deus não coloca a mão. Mas aquilo que você não pode resolver, Deus vai colocar a mão. E eu quero que vocês fiquem tipo em fila, mas uma do lado da outra aqui. Uma do lado da outra. Isso. Que eu vou ungir só as primeiras aqui. E elas vão virar para trás, colocar a mão na sua mão. Aí você vira para trás, coloca a mão na mão de outra mulher. E você vai passar essa unção. Amém? Você vai passar essa unção. E o Senhor vai gerar milagre aqui. Oh, glória a Deus. Estenda a mão para mim. Orianda lá, maná. Estende bem alto, porque meu braço é curto. Senhor, muito obrigada por esta unção. Muito obrigada, meu Deus, por esta tarde maravilhosa que o Senhor nos dá como presente. Glorifica o teu nome, Senhor, aqui neste lugar. Move as águas, ó Deus, de forma tremenda e específica. Jesus, trabalha na vida, ó Deus, daquelas que em Ti esperam. Oh, nós esperamos em Ti, nós confiamos no Senhor e pedimos: move as águas, Deus. Traga cura nesta tarde, traga cura neste lugar, no nome de Jesus. Oh, glória. Cadê as que querem engravidar? Cadê? Ah, são essas aqui? Oh, glória a Deus. Pode cantar, minha linda. Você canta lá, eu preciso de um milagre. Amém. Pois Deus vai honrar. Transforma minha vida, o meu estado. Tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Esse útero, Jesus, toca. Passando
lançando um som para a mão da sua irmã que está atrás de você. Chama para fora, ressuscita-me. Passa o som. Oriala Shuriandalas. Passa o som, irmã. Passa. Oriandalas. Mestre, eu preciso de um milagre. Chega lá, Transforma minha Bashuriandalas. vida Oi, em estado. Deus. Move, Senhor. Recanta lá, Bashuriandalas. Move, Deus. Move. Oriandalas. Oriandalas. Vai passando, oh glória, vai passando a unção. Aleluia, Deus. Depois de 4 dias. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.